Prepare-se para mergulhar em um mistério que ecoa pelos séculos e toca o mais profundo do espírito humano. Imagine um livro, ou melhor, um rolo antigo, selado com 7 selos invioláveis, repousando na destra de Deus, no centro do trono do céu. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, contempla essa cena arrebatadora em sua visão profética. O livro não é apenas um objeto, ele representa o destino da humanidade, os segredos do fim dos tempos, o desvelar dos juízos e a consumação dos planos divinos. Mas há um detalhe angustiante: ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir o livro, ou sequer de olhar para ele. João, tomado por um sentimento de impotência diante de tamanha revelação oculta, começa a chorar amargamente. O que esse livro contém de tão temível, tão santo, tão protegido, porque ninguém podia abrir? O cenário que João descreve no capítulo 5 de Apocalipse é carregado de simbolismo. O trono de Deus, rodeado por anciãos e seres viventes, simboliza o governo supremo e a santidade absoluta do Criador. O livro selado com 7 selos representa o plano divino perfeito, completo e inalterável, pois o número 7 na Bíblia é símbolo de plenitude e perfeição espiritual. Ao dizer que ninguém era digno, a visão nos confronta com a realidade da condição humana. Por mais sábios, poderosos ou santos que sejam seres criados, nenhum deles tem mérito próprio para desvendar o plano final de Deus. A abertura do livro requer algo além de força, além de inteligência, além de poder celestial. Requer pureza absoluta, obediência perfeita, amor sacrificial. É nesse ponto que a narrativa de João nos conduz a um estado de profunda reflexão. O choro de João não é apenas por curiosidade insatisfeita. É o clamor da humanidade diante do mistério do mal, da dor e do juízo que pairam sobre a criação. É como se naquele instante toda a história humana estivesse suspensa, aguardando o momento em que o selo será rompido e o destino será revelado. O livro selado nos fala sobre o silêncio de Deus em certos momentos da história, quando parece que o mal avança sem resposta e que o propósito divino permanece oculto, mas a visão também carrega uma promessa: se há um livro, haverá alguém digno de abri-lo. O mistério do livro selado nos convida a um exercício de humildade e esperança. Humildade para reconhecer nossos limites diante do plano divino e esperança para crer que, no tempo certo, os selos serão abertos e a verdade será plenamente revelada. No próximo bloco, vamos explorar quem é o único digno de abrir o livro e o que isso nos ensina sobre o coração de Deus e o destino do mundo. Você verá como essa cena celestial revela muito mais do que um enigma do fim dos tempos. Ela nos aponta para o centro do Evangelho e da redenção eterna. Quando tudo parecia perdido e o choro de João ecoava como o clamor de toda a criação sedenta por justiça e redenção, uma voz ressoa no céu: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, reis do Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse momento muda o tom da visão. A esperança invade o cenário celestial. O leão da tribo de Judá simboliza a força invencível, o rei prometido, aquele que carrega em si a autoridade legítima para julgar e salvar. A raiz de Davi nos remete à promessa messiânica. O Cristo eterno, anterior e superior ao próprio Davi, a fonte da linhagem real. João ergue os olhos esperando contemplar o leão majestoso. Mas o que ele vê desafia qualquer expectativa. Entre o trono e os seres viventes está um cordeiro, como havendo sido morto, um cordeiro que carrega as marcas do sacrifício, mas que está de pé, vivo, glorificado. Essa é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse. O leão é o cordeiro. A força de Deus se manifesta na entrega, no amor que se doa até o fim. O poder para abrir o livro não está na violência, mas no sacrifício perfeito. O cordeiro possui 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres representam o poder pleno e absoluto, e os 7 olhos simbolizam a sabedoria e a visão perfeita do Senhor sobre toda a criação. Ele é o único digno porque venceu, e sua vitória foi alcançada não por espadas, mas pelo sangue derramado na cruz. O cordeiro se aproxima e toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Nesse instante, o céu explode em adoração. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante dele, tendo cada um harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantam um cântico novo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É um louvor que atravessa o tempo e o espaço. A dignidade do cordeiro está ligada ao seu amor redentor, ao fato de ter comprado com o próprio sangue aqueles que estavam perdidos. É por isso que ele pode abrir os selos, porque ele se entregou por nós e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus. Essa cena nos ensina algo profundo sobre o coração de Deus. O seu plano
É um plano de amor, um plano que só pode ser desvendado por aquele que deu a vida pela humanidade. O livro selado só pode ser aberto por aquele que conhece o preço do resgate, por aquele que carregou sobre si o pecado do mundo. O mistério do livro selado não é apenas sobre o futuro, mas sobre o próprio Cristo, o centro da história, o Senhor da redenção. No próximo bloco, vamos mergulhar no significado dos selos que começam a ser abertos e no que isso revela sobre os juízos de Deus e os eventos que moldam o destino do mundo. Prepare-se para descobrir como o desenrolar desse livro sagrado ecoa na realidade que vivemos hoje. O livro selado começa a ser aberto. Cada selo rompido pelo Cordeiro revela um novo estágio do plano divino. E a visão de João se torna mais intensa, mais dramática. Como se o próprio universo tremesse diante do desvelar dos mistérios de Deus, o primeiro selo liberta o cavaleiro do cavalo branco. Ele surge com um arco e uma coroa, partindo como vencedor e para vencer. Muitos interpretam esse cavaleiro como símbolo de Cristo avançando com o Evangelho, outros como a falsa paz que antecede o caos, seja como for. Sua aparição marca o início de um movimento irreversível na história da humanidade. O segundo selo revela o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra. Ele traz uma grande espada, e os homens se matam uns aos outros. É o espírito de guerra que invade as nações, um reflexo do coração corrompido da humanidade quando se afasta de Deus. O terceiro selo apresenta o cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança, e uma voz anuncia medidas de trigo e cevada por preços altíssimos. Enquanto o azeite e o vinho não devem ser danificados, é o sinal da fome, da escassez, das desigualdades sociais que se aprofundam e do sofrimento causado pela exploração e pela ganância. O quarto selo revela o cavalo amarelo, pálido como a morte. Seu cavaleiro é a própria morte, e o inferno segue. Eles recebem autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e feras. É o ápice do juízo, o resultado da rejeição da justiça e da verdade. Esses quatro cavaleiros não são apenas eventos futuros. Eles já operam no mundo, como forças que moldam a história, advertências do que acontece quando a humanidade resiste ao chamado de Deus. O quinto selo muda a cena. Agora João vê as almas dos mártires debaixo do altar, clamando: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É o clamor da justiça, o pedido dos justos perseguidos ao longo dos séculos. A eles são dadas vestes brancas, símbolo da pureza e da vitória, e lhes é dito que aguardem um pouco mais, até que se complete o número dos seus irmãos que ainda morrerão por causa da palavra de Deus. O sexto selo abre-se com um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de silício, a lua torna-se como sangue, e as estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por um vento forte. O céu se enrola como um pergaminho, e toda montanha e ilha são removidas de seus lugares. Reis, grandes, ricos, poderosos e escravos, todos se escondem nas cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando para que elas caiam sobre eles e os escondam da ira do Cordeiro. É o prenúncio do grande dia da ira do Senhor, o início do juízo final. Esse cenário nos mostra que o desvelar do livro selado traz consigo não apenas revelações, mas o cumprimento do plano divino de justiça. O mundo que conhecemos será abalado até o seu fundamento. No próximo bloco, vamos explorar o sétimo selo, o silêncio no céu, e o que isso nos revela sobre o momento mais solene da história da humanidade, um instante em que os desígnios ocultos de Deus, o sétimo selo é aberto, e um silêncio profundo invade o céu por cerca de meia hora. Um silêncio que ecoa como um prenúncio solene. É como se todo o universo prendesse a respiração diante do que está para acontecer. Esse momento misterioso carrega um simbolismo profundo. O plano de Deus chega ao ponto culminante e antes da execução final dos seus juízos. Há uma pausa, um instante de reflexão e expectativa como um intervalo sagrado entre a revelação e o cumprimento. Em seguida surgem 7 anjos diante de Deus, e a eles são dadas 7 trombetas. Outro anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro diante do trono. O aroma do incenso sobe diante de Deus com as súplicas dos justos, e o anjo toma o incensário, enche-o com fogo do altar e o lança sobre a terra. Então ouvem-se trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O céu que estava em silêncio agora se enche do som do juízo. Cada trombeta anuncia uma nova etapa dos acontecimentos finais. A primeira traz granizo e fogo misturados com sangue, queimando a terça parte da terra. A segunda faz cair algo como um grande monte, ardendo em fogo no mar, tornando o mar em sangue, e destruindo parte das criaturas marinhas e dos navios. A terceira lança uma grande estrela chamada Absinto, que cai sobre os rios e fontes, tornando amargas suas águas
e causando a morte de muitos. A quarta escurece a terça parte do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em trevas. Então uma águia voa pelo céu e proclama em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. As últimas trombetas trazem pragas ainda mais severas. Do abismo surge um exército de gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões, atormentando os homens por 5 meses, e os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, e eles conduzem um exército de cavaleiros que mata a terça parte da humanidade. Tudo isso revela o peso do juízo de Deus sobre um mundo que se endureceu contra ele. Mas mesmo diante dessas advertências tão claras e terríveis, o texto nos diz que os homens não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. O sétimo selo e as trombetas nos mostram que o livro selado de Apocalipse não contém apenas segredos, mas o próprio desfecho da história humana, e que a cada passo o Cordeiro revela tanto a justiça quanto a misericórdia divina. No próximo bloco vamos contemplar o encerramento do plano divino e refletir sobre o chamado que esse livro faz a cada um de nós, a viver de modo digno diante do Deus que reina e que virá julgar a terra. Quando o sétimo anjo toca a última trombeta, um grande clamor ecoa no céu. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Este é o momento em que o plano divino oculto no livro selado chega ao seu clímax. Os 24 anciãos prostram-se diante de Deus, adorando e proclamando: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. O livro selado revelou não apenas os juízos, mas a vitória final de Deus sobre o mal. Os povos se iraram, mas chegou o tempo da ira divina e o momento de julgar os mortos, de recompensar os servos, os profetas, os santos e os que temem o nome do Senhor, pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. O santuário de Deus se abre no céu, e a arca da aliança é vista, acompanhada de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. É como se o próprio coração do mistério divino fosse finalmente revelado. A presença santa de Deus está agora acessível, e a história da humanidade se curva diante da soberania absoluta do Cordeiro. O livro que ninguém podia abrir foi desatado pelo único digno, e a cada cela, a cada trombeta, a cada juízo, uma verdade profunda ressoa. Deus não se esqueceu do clamor dos justos. Ele ouviu as orações dos mártires, das vítimas da injustiça, dos aflitos que esperaram pela sua justiça. E o livro selado nos fala até hoje, convidando cada alma a refletir. Estamos preparados para o dia em que os céus se abrirão e o Cordeiro se revelará em glória? O Apocalipse não é apenas uma mensagem de destruição, mas um chamado à esperança. O livro selado continha o plano da redenção e do juízo, e agora está desvelado para todo aquele que crê. Somos desafiados a viver com temor e tremor, sabendo que tudo caminha para esse dia em que o tempo já não haverá, e o mistério de Deus se cumprirá. Que cada um de nós possa ouvir o eco dessas palavras e se colocar diante do Cordeiro, aquele que venceu, para abrir o livro e desatar seus selos, pois o livro selado não fala apenas do fim, mas de um novo começo, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. E assim, diante desse mistério revelado, somos convidados a escolher de que lado estaremos quando o livro do destino for totalmente cumprido.